Hoje nós vamos falar sobre viver a grande restituição de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pode colocar aí deixa eu ver se eu já liguei aqui. Não? Agora sim. Viver a grande restituição de Deus. E eu quero falar sobre o texto que está lá em 1 Samuel 30, do 1 ao 6, né? Na verdade é todo o capítulo 30, quando Davi chega em Ziclag e toda a sua família foi levada cativo. Amém? Então abra a tua Bíblia aí ou acompanha a gente por lá. Deixa eu ver se dá para você ver. Não sei se vai dar para você ver esse slide aí, mas vamos lá. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul da cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e incendiaram. Levaram cativa as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jeilita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, nós glorificamos, Senhor, e declaramos que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que a tua palavra toque mentes e corações, salvando, curando, libertando vidas aqui, Senhor Deus e Pai, nesta noite, e aqueles que estão em casa nos assistindo. Cerca esse lugar com os teus anjos, manifesta o teu poder, e toda a honra e toda a glória será dada a ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Imagina Davi chegando naquele lugar, em Ziclag. Para você entender, Davi estava morando em Ziclag. Ziclag não era a terra dos filhos de Israel, Ziclag era a terra do inimigo, mas diante da perseguição de Saul, Davi precisou fugir e ir para um lugar onde ele poderia se refugiar. E ele fez o quê? Ele fez uma aliança com os inimigos. Ele dizia que lutava com os inimigos, mas na verdade ele estava praticamente mais se escondendo de Saul e evitando que Saul o encontrasse. E aí, de repente, surgiu onde os reis iam se juntar e lutar contra Saul. E aí o rei aqui chamou Davi para ir lutar com ele. Davi foi lá com os seus homens. Quando outro rei olhou e disse assim: Davi, quem é esse aí? Não, é Davi. Não, ele não vai lutar com a gente. Imagina se no meio da batalha ele resolve se voltar contra a gente, ele vai nos matar. E aí, mandaram Davi embora. Só que quando Davi chega em casa, chega em Ziclag, os amalequitas tinham dado com ímpeto sobre Ziclag e tinham levado sua família, todos os seus pertences, seus filhos, cativos. Olha, a Meg esteve lá em Portugal, passou 12 dias lá, e ela foi em Lisboa, e ela foi lá em Açores fazer um congresso de mulheres, lá, 50 mulheres lá na ilha de Açores, na igreja, e ela conheceu outra igreja, ela conheceu histórias de outras igrejas na Europa, que contaram para ela, de outras ilhas. Gente, como tem muitas pessoas dentro da igreja, e como tem igrejas que precisam viver libertação. Muitas pessoas cativas, igrejas fechando cada vez mais, porque o inimigo tem realmente saqueado o povo de Deus. E a gente precisa ter esse entendimento. Cativeiro, a palavra diz que o inimigo levou cativo todos
famílias, mulheres, filhos, bens. Meu amado, cativeiro é um lugar de aprisionamento. Quando a gente olha cativeiro na Bíblia, era um lugar onde o povo de Deus era levado e ficava lá como escravo. Como nós falamos de cativeiro espiritual, existem 3 tipos de cativeiro. Cativeiro espiritual, o cativeiro emocional, o cativeiro físico. O inimigo sabe trabalhar isso. O cativeiro é um lugar de aprisionamento. Espiritualmente, o cativeiro representa uma condição de escravidão, causada pelo pecado, traumas, alianças com trevas, ou alianças através de perseguições espirituais, influências demoníacas. Muitas pessoas hoje estão vivendo em cativeiro. Eu vivi em cativeiro 12 anos da minha vida. Mas eu não dava nome de cativeiro. Eu dava nome, sabe de quê? O que muita gente dá por aí: estilo de vida. Eu nasci na igreja. E com 15 anos eu resolvi me afastar da igreja. Conheci a Meg, eu tinha 17. Né? Estou com ela há 36, não faça conta, porque eu estou com 40 anos. Eu tenho mais tempo de vida com ela do que sozinho. Mas eu entrei num cativeiro e eu vivia aquela vida de cativeiro. Bebida, farra, vícios, prostituição. E quando a gente fala em prostituição, não é vender o corpo. Não. É você sair, ter parceiros, um mês está com um, outra semana, e assim vai. Foram 12 anos em cativeiro, bebendo. Cheguei a beber quase todos os dias, sentava na mesa do bar. Num sábado, 11 horas da manhã, levantava 11 horas da noite. E eu dizia que isso era o quê? Estilo de vida. É meu estilo de vida, eu saio, tomo socialmente a minha cervejinha, socialmente. Eu farro, eu chego em casa embriagado, eu quase morri, acidente de moto, de carro, quase destruí meu casamento foi lá para o fundo do poço. Até que um dia, eu voltei para a igreja. E aí, eu fui aprender o que era um cativeiro. E tem muitas pessoas vivendo em cativeiro. Tem muitas pessoas dentro da igreja vivendo em cativeiro. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja uma vez por semana, vêm num domingo para a igreja, e passa a semana toda, Satanás diz: você pode ir, querido. Vai na igreja domingo. Louva, dá o teu dízimo, a tua oferta. Mas na segunda-feira esteja aqui comigo. Na terça também. Na quarta também esteja comigo. Esteja comigo na internet. Esteja comigo em algum vício. Esteja comigo quando você não lê, você não ora. Esteja comigo. E as pessoas vivem assim. Toma sua cervejinha, toma não sei o quê, sai, e vive fazendo... Não, isso é um estilo de vida, eu sou uma boa pessoa. Cativeiro. Pessoas que vivem em cativeiros emocionais, traumas de feridas, porque foram abusadas, maltratadas na sua infância, e elas carregam essa ferida emocional, e Satanás sabe trabalhar muito bem isso, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. As pessoas estão presas em cativeiros emocionais, porque foram abusadas, receberam uma palavra de maldição sobre a sua vida: você não vai ser nada, você nunca vai prestar para nada, você é um burro, você é um isso, aquilo outro. E essas palavras vieram de pai, vieram de mãe, vieram de pessoas que deveriam proteger, mas liberaram a palavra, não protegeram ela. Pessoas que carregam orfandade no seu coração. Então tem muitas pessoas que estão cativas dentro da própria igreja. E nós precisamos ter esse entendimento. Satanás tem aprisionado muitos filhos de Deus em muitas áreas. E o cativeiro é isso. Mas a palavra de Deus diz assim, e o cativo é alguém que é aprisionado. E ele não vai conseguir sair sozinho. É como ele está preso numa gaiola, um pássaro preso numa gaiola, e o pássaro não consegue abrir aquela gaiola. Alguém tem que ir lá.
e abrir a gaiola para que ele possa sair. E a palavra de Deus diz que Jesus veio para libertar os cativos. João 8,36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Só Jesus pode libertar o homem das prisões infernais. Ninguém consegue sair de um cativeiro sozinho. Jesus precisa estar lá. E o cativo também precisa de alguém. Alguém que ajude, alguém espiritualmente maduro, alguém espiritualmente comprometido com a palavra de Deus, alguém que ame vidas. Porque libertar pessoas, você não imagina o amor que você tem que dedicar àquela pessoa. Tem pessoas que passam 1, 2, 3 anos para ser liberto de alguma área da vida dela, e tem que ter alguém ali acompanhando, orando com ela, atendendo ela. Você acha que é fácil? Não sai sozinho. Orar junto, jejuar junto, fazer visita, discipular, fazer mapeamento espiritual. O cativo não sai sozinho, precisa de ajuda para caminhar. E precisa de alguém maduro em fé, maduro nas coisas de Deus. Pessoas que já foram libertas, que já têm uma caminhada. Não é qualquer pessoa que pode ajudar a gente a sair do cativeiro, não. A ação dos amalequitas. Meu amado, por trás de todo o inimigo físico existe uma ação de um inimigo espiritual, uma influência maligna. A palavra de Deus, Paulo fala, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Havia uma entidade espiritual, uma unção, uma ação espiritual maligna sobre os amalequitas. Os amalequitas não surgiram para aterrorizar Davi, não. Eles já haviam, desde a época, quando o povo de Deus começou a surgir na terra, os amalequitas estavam ali. Lembra de Gideão? Gideão estava lá, os amalequitas vinham e roubavam tudo dele. Então, os amalequitas, ele tem uma ação, essa é uma entidade espiritual que age através dos amalequitas. Em primeiro lugar, ele rouba o sustento para deixar o povo na falência e miséria. Foi isso que acontecia lá em Juízes 6. Quem conhece a história de Gideão estava lá. Gideão malhando trigo no lagar. E aí os amalequitas vinham todo ano, na época da colheita, e levava tudo. A mesma ação ele fez na vida de Davi, levou tudo de Davi e seus homens. Então, os amalequitas é essa, a entidade maligna que vem sobre a nossa vida para nos deixar na falência, para nos deixar na miséria. E nós precisamos ter esse entendimento e lutar contra isso. Em segundo lugar, ele coloca os cônjuges, os filhos em cativeiros de pecado, tirando da comunhão familiar, quebrando a unidade da família. Quando Davi chegou naquele lugar, ele chegou com 600 homens. E aqueles homens, se você lembra, 400 dos homens de Davi vieram da caverna de Adulão, os quais eles eram endividados, amargurados de espírito e desprezados pela sociedade. E de repente aqueles homens, o qual Davi deu a vida por eles, agora queriam matar Davi, apedrejar Davi. Confusão, conflito. O tormento daquilo que os amalequitas fizeram na família daqueles homens trouxe confusão. E olha, hoje em dia muitas famílias estão vivendo isso. Você já está em casa assim, de repente, aí do nada surge uma confusão na sua casa. Você deu um espirro diferente, a mulher, o filho, só aconteceu lá em casa, nunca aconteceu com você? Confusão. Eu recebi um vídeo de um ex-pai de santo, né, dos terreiros aí, que ele dizia que eles pegavam terra de cemitério, mas terra não sei de quê, e eles saíam pelas casas, e quando ele sabia que tinha casa de crente, ele jogava aquela terra nas calçadas,
e eles ficavam lá, declarando para que o espírito de confusão atormentasse a vida das pessoas. É por isso que de vez em quando eu saio ungindo lá os quarteirões da minha rua, minha calçada, tudo. Repreendendo. Confusão. Terceiro lugar, ele coloca um sentimento de fracasso diante das perdas. Tira o ano, uma alegria, para trazer de volta, trazer uma revolta sobre a vida da pessoa. Aqueles homens, eles choraram até não ter mais força. Eles tiveram um sentimento de perda tão grande, e agora perdemos tudo, como é que vai ser? Os amalequitas, quando eu falo amalequitas, mas você sabe que é uma entidade espiritual maligna, ele ataca quando menos esperamos. Por isso o impacto é maior. Quando você está preparado para receber algo, você se prepara. Mas imagina você lá, de repente, acontece aquilo. É uma entidade maligna de assalto, de roubo, que chega de surpresa. Por isso a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, o diabo é o vosso adversário. A tua mulher não é adversário, teu marido não é teu adversário, teus filhos, teu vizinho, teu pai, não é teu adversário. É o diabo. Agora, ele influencia as pessoas contra nossas vidas. Ele diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Nossa fidelidade em Deus não impede do inimigo nos atacar. Nossa fidelidade em Deus impede dele nos destruir. Nós podemos ser fiéis a Deus, orando, jejuando, andando em santidade, entregando nossas ofertas diante do altar do Senhor. Tudo isso não vai impedir do inimigo nos atacar. Mas ele vai impedir de destruir a nossa vida. Porque atacar ele pode vir com tudo em cima de nós. Lá em Crônicas, quando vai falar sobre Ezequias, diz assim, Ezequias foi fiel a Deus, restaurou o templo, restaurou o culto, restaurou as ofertas, e diz assim, depois dessas coisas, e dessa fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, veio contra Ezequias. Ele pode vir, mas ele não entrou, ele não lançou uma lança, uma flecha sobre o rei Ezequias, porque Deus mandou um anjo e destruiu todo o seu exército. Meu amado, precisamos estar atentos, preparados e vigilantes. Nós não podemos, em momento algum, baixar a guarda. Não podemos, momento algum, baixar a nossa guarda. O inimigo não brinca de ser inimigo. Ele vive ao derredor procurando alguém que possa devorar. Sabe, quando a gente vê aqueles vídeos, aqueles filmes, onde no safari lá, onde o leão vai atacar, as leoas vão caçar e vão pegar lá um cervo, sempre ele deixa o rebanho passar e vai atrás do cervinho que está sozinho. Sempre quer pegar aquele que está descuidado, aquele que está desprotegido. Ziclag significa enrolar ou torcer. Meu amado, Ziclag para Davi era um lugar de refúgio, mas se tornou um lugar de perdas, um lugar de dor, um lugar de angústia. Davi estava lá em Ziclag, achando que não era assim feita essa foto aí, tão bonitinha, uma casa no campo, ali. Não era bem assim. Mas Davi estava lá, escondido de Saul. Sabia que Saul não ia naquele lugar, ele estava lá e ele achava que estava tão protegido, que ele pega os seus homens, vai embora para a guerra e deixa Ziclag lá, desprotegido. Então, para Davi, aquilo era um lugar de refúgio. E de repente se tornou um lugar de dor, de perda, de angústia, de destruição.
Quantos lares estão vivendo assim? Quantas famílias estão vivendo isso hoje? A sua casa, que era um lugar de paz, de amor, de alegria, de repente virou um lugar de confusão, um lugar de tormento. O diabo conseguiu entrar, invadir e roubar a tua paz. Conseguiu invadir e roubar o amor, a alegria, a unidade entre a família, pai, mãe, esposo, esposa. Conseguiu roubar os teus bens. Deixou um caos. Aí você olha para a sua casa hoje, meu Deus, o que é que aconteceu? Era um lugar tão bom, tão maravilhoso, virou um caos. Uma confusão o tempo todo, um tormento o tempo todo. Foi isso que aconteceu lá. Ziclag não era a terra de Davi, mas era um lugar para ele de esconderijo, de repouso. E se tornou um lugar de destruição. O diabo, muitas vezes, chega na nossa casa. Quantas famílias que a gente olha e hoje vê destruídas. Casamentos destruídos, filhos e pais vivendo em plena confusão. Esses dias eu vi um vídeo de um cara que era muito rico, em uma mansão daquelas. E aí, foram fazer o vídeo lá, a mansão toda destruída, toda saqueada. O cara se enrolou lá numa situação, e aí teve que sair fugido, e o pessoal invadir a casa dele e quebraram tudo. Você já imaginou? Quantos lares estão assim agora? Pais, filhos, marido, esposa, vivendo nesse conflito. Um lugar que era para ser de paz, de amor, de alegria, de unidade. Não existe família perfeita. Não existe. Mas Satanás tem destruído muitos lares dos filhos de Deus. E aquela situação trouxe angústia ao coração de Davi e dos seus homens. E o que a angústia pode trazer no nosso coração? A angústia. A palavra de Deus diz que Davi ficou angustiado e todo o povo estava amargurado. Meu amado, angústia do latim significa lugar apertado, lugar estreito. Uma pessoa que está angustiada intensamente, ela tem a sua visão distorcida, ela tem uma redução da capacidade de julgar de uma forma racional. A angústia leva as pessoas a tomar decisões precipitadas. Aqueles homens estavam angustiados e eles queriam o quê? Matar Davi apedrejado. Eles ficaram cegos. A angústia pode gerar 3 reações. A primeira é uma paralisia, você fica paralisado, você não tem reação, você fica ali. A segunda é uma fuga, você quer fugir daquele lugar, você não quer enfrentar aquela situação. Você quer abandonar tudo. Quantas famílias hoje estão vivendo isso? Por causa de uma angústia, de um conflito? Tchau, estou indo embora. A mala já está lá fora, vou te deixar e vai. E em terceiro lugar, a angústia pode gerar uma reação de enfrentamento. Não, eu vou enfrentar essa situação. E Davi nos ensina exatamente esse caminho do enfrentamento. Davi, guiado pela direção de Deus diante daquela angústia, ele enfrentou aquela situação. Ele deu a volta por cima. Os homens que agora aqueles homens que queriam matar ele, agora estavam indo com ele resgatar sua família. 1 Samuel 36 diz, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos, filhas, mas Davi se reanimou no Senhor. Meu amado, no dia da angústia, no tempo da angústia, na estação da angústia, existe um caminho de restauração.
Existe um caminho de restituição, de cura, um lugar de refúgio, de direção plena, um lugar onde você vai buscar e você vai saber que você vai ter uma resposta que vai dar a verdadeira direção para você resolver o problema, uma direção de poder de Deus, uma direção da graça de Deus, uma direção de segurança. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando você está guiado pela palavra, você pode até não estar enxergando nada, mas você vai na direção que a palavra está te dando, porque ela vai iluminar cada passo da tua vida. Você já imaginou? Lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. É você botar uma luzinha aqui, você não está vendo nada na frente, mas no teu pé clareia tudo, e você vai saber onde você está pisando e andando. A palavra de Deus é isso. Davi, ele foi ameaçado de morte, porque ele era responsável por aqueles homens, ele era chefe deles, mas naquele momento a angústia fez com que aqueles homens quisessem matar Davi. Meu amado, diante das perdas, das lutas, da ação do inimigo contra a sua vida e com a sua família, você precisa lutar. Lutar em oração, lutar em guerra espiritual, clamar ao Senhor, não abrir mão da promessa que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua geração. Você tem que lutar, e a nossa luta é com oração, é com jejum, é com clamor a Deus. Meu amado, diante da dor, das ameaças, Davi decidiu não ser uma vítima daquela circunstância. Davi não, Davi resolveu ser um agente de transformação. Então, diante da angústia que você muitas vezes está passando, ou que você vai passar ainda, você não pode se recolher, não, você tem que enfrentar essa angústia. E eu quero te dizer, se você buscar a Deus, Deus vai te dar um ânimo, Deus vai te dar uma palavra, Deus vai te dar uma direção. E você vai sair desse lugar de angústia. Você não é uma vítima, não se torne vítima da circunstância, mas decida ser um agente de transformação. Foi isso que Davi decidiu diante daqueles homens. Você está disposto hoje a trazer de volta tudo que o inimigo roubou da sua vida? Tem pessoas que já abandonaram o sonho, já desistiram. Mas a minha pergunta para você hoje é: você está disposto a trazer de volta o relacionamento da tua vida, do teu casamento, os teus sonhos, a tua família, a tua vida profissional, financeira? Você está disposto hoje a se levantar diante das perdas e trazer de volta? De repente você perdeu o primeiro amor pelo Senhor, aquela alegria que você tinha quando você se converteu foi roubada da tua vida. E você está num piloto automático, eu vou para a igreja, eu louvo, eu falo, mas não sinto mais aquela coisa, você foi roubado nisso. Você está disposto hoje a trazer de volta a sua alegria de servir a Deus, a sua alegria de estar na tua casa, com a tua família, do teu trabalho, a tua alegria de orar, de jejuar, a tua alegria de viver? Tem gente que perdeu a alegria de viver. Não é que você perdeu, é que o inimigo roubou de você a tua alegria de viver. Como libertar a sua família do cativeiro e viver a restauração, a restituição para a tua vida? Davi nos ensinou nesse texto. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que Davi se reanimou no Senhor. Se reanimar, se levantar no Senhor. A palavra de Deus diz: Davi se reanimou no Senhor. Meu amado, Isaías 40, do 28 ao 31, diz que
Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se tem alguém que pode nos levantar, nos reanimar, esse alguém é o Senhor. Reanimar é levantar, é usar a força que vem de dentro. Existe uma força dentro de você, do teu coração, uma força que traz esperança todos os dias. Meu amado, estudo científico mostra que quando nós mudamos a nossa postura, algo muda dentro da gente, organicamente. Não é o que você fala, mas é como você fala. Muitas vezes você nem precisa falar, a tua postura já está dizendo tudo. Imagina se eu chegar aqui e disser para você vai ser vitorioso, você vai ser, e você me olha andando assim, cabisbaixo o tempo todo. Mas quando nós nos levantamos diante da circunstância, algo muda dentro da gente, isso é comprovado cientificamente. Sabe o que é que eu fico, assim, maravilhado? Hoje, tudo que a ciência fala, a Bíblia já fala há muito tempo. A Bíblia fala, a ciência está falando muito hoje de inteligência emocional. A Bíblia fala de inteligência emocional há muito tempo. Meu amado, encha teus pensamentos da coisa do alto. Cuida daquilo que você fala. Tenha domínio próprio, os frutos do Espírito Santo. Tudo isso é inteligência emocional. A Bíblia diz que a nossa mente, o que carregamos aqui, transforma o que está aqui fora. O mundo aqui fora é transformado pelo poder que nós carregamos aqui dentro. Paulo fala isso em Romanos 12:2. Não se conforme com esse século, com esse mundo, transforme-o através da renovação da sua mente. Você vai experimentar boa, perfeita e agradável. Tem muita gente ganhando muito dinheiro aí falando sobre inteligência emocional, e tem gente que paga caro para ouvir, e a Bíblia fala sobre isso. Meu amado, a nossa postura transmite uma mensagem positiva ou negativa. A nossa postura transmite uma mensagem de fracasso ou de confiança. Essa é a verdade, a ciência está comprovando isso. Quando Davi encarou Golias, ele olhou nos olhos e disse: eu vou te matar, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Como você tem encarado os teus problemas? Provérbios 24:10 diz assim: se você se mostra fraco no dia da tua angústia, é porque a tua força é pequena. Meu amado, diante de algo que está acontecendo sobre a tua vida, bom ou ruim, precisa haver uma reação. Sabe aquelas pessoas que estão vivendo coisas boas, elas nem vibram por isso? Ela é estática o tempo todo, se está ruim, se está feliz, não muda. Passa por uma situação, nem dá um glória a Deus, aleluia. Meu amado, se no controle da tua vida tem uma tecla, sabe aquela tecla que dá um upper? O modo levantar, sabe aquele modo levantar? Você está bem mal assim aí, aperta aquela tecla lá, levantar. Foi isso que aconteceu com Davi. Você viu que Davi chorou, até não tem mais força para chorar. Ele e aqueles homens. Você viu que ele estava angustiado. Você viu que aqueles homens queriam matar Davi. Você já imaginou uma situação dessa? Você cercado por 600 homens. E os homens de Davi não eram fracos não, gente.
600 homens cercando Davi. Vou te matar, Davi. Vou matar você. Aí de repente Davi olha assim e aperta modo levantar, modo avançar, modo mover-se. É hora de eu me mover. Eu preciso acionar essa tecla em mim agora, porque não tenho mais tempo de ficar parado. Se eu ficar parado aqui, eles vão me matar. Se eu me entregar a essa angústia e essa dor, eles vão me matar. Era isso que Davi entendeu. Meu amado, se está tudo bom na tua vida, eu quero dizer que pode melhorar. Mas se está tudo ruim, eu quero te dizer que pode ficar bom. Amém? Meu amado, e aí você me pergunta, pastor, como é que eu ativo essa tecla, né, de levantar? Eu quero te dizer que dentro de você tem o Espírito Santo. Se tem uma força nesse mundo que é mais poderosa do que tudo, é a força do Espírito Santo que está dentro de mim e de você. Quando Sansão recebia essa força do Espírito Santo, ele rasgava um leão assim, ó. Existe uma força dentro de você, é a força do Espírito Santo. Meu amado, quando ele se apossou de Davi, quando Davi foi ungido, nunca mais Davi foi o mesmo. E eu quero te dizer que quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, esse Espírito Santo de Deus veio morar dentro de você. E se tem alguém que pode te levantar no dia da tua angústia, esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Então clame a Ele, diga, Espírito Santo, me levanta agora. Meu amado, a dor, tem dor que faz com que a gente nem queira levantar. A dor da perda. Eu já perdi pessoas, irmãos, mãe, amigos. A dor da perda é muito grande. Mas chega uma hora que a gente precisa levantar. A dor de você perder, a dor de você ser machucado, humilhado, injustiçado. Mas eu quero te dizer, o Espírito Santo está em você e Ele te levanta para viver um novo tempo em nome de Jesus. A segunda é revestir de autoridade. Davi se revestiu da autoridade. Ele vestiu a estola sacerdotal. Meu amado, a palavra de Deus diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. A estola sacerdotal que Davi vestiu era veste de autoridade. Um sacerdote era aquele que vai diante de Deus. No dia da tua angústia, use a autoridade que Deus te deu para ir diante dEle. Você tem livre acesso ao Pai. Você é filho amado, filha amada. Você tem autoridade de Deus para repreender o demônio que está perturbando a tua vida. Você tem autoridade de Deus para clamar a Ele por socorro e Ele enviar anjos para te acudir. Você tem autoridade de Deus. Você é filho. Davi fez isso. Revestiu-se da estola sacerdotal. Meu amado, hoje é dia de você tirar as vestes de vergonha da tua vida. Hoje é dia de você tirar a veste de derrota, de tristeza, de miséria, a veste de cativo, de desanimado, de pranto, de dor, de cinza. Hoje é dia de você se revestir da estola sacerdotal do Senhor, da autoridade, de veste de alegrias, veste de força, de poder. E em terceiro e último lugar, Davi foi atrás, lutou pela sua família, seus bens. Meu amado, você vai ter que ir atrás. Davi foi. A palavra de Deus de 1 Samuel 9:10 diz que Davi partiu. Ele e os 600 homens que com eles estavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi com 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás porque não puderam passar o ribeiro de Besor, de tão cansado que eles estavam. Meu amado, Davi viveu. Davi foi e lutou pelos retardatários. Davi lutou pela sua família. Davi lutou pelos seus bens. Não fique conformado. Chegou a hora de você se levantar.
Chegou a hora de você lutar por aquilo que o inimigo roubou de você. Estamos encerrando. E Davi recebeu uma resposta de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 30, que então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. Meu amado, a ordem de Deus para Davi foi: vá e traga tudo de volta. Vá e liberte tudo. Eu quero te dizer que essa unção está sobre a tua vida. E você precisa crer nisso, porque Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e no dia da vingança do Senhor Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa, em vez de cinza, óleo da alegria, em vez de pranto, manto de louvor, em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados cavalos de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Aplauda ao Senhor. A minha pergunta para você é: tem alguém cativo na tua família? Você está vivendo em cativeiro? Aprisionado em algo? Hoje é noite que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está te dando uma ordem: vai e liberta. Vai lá e traz de volta aquilo que foi roubado de você. Meu amado, não é o fim. O rei tem mais uma jogada. Sabe esse quadro aí? Esse quadro está lá no Museu de Louvre, em Paris. E o nome desse quadro é Checkmate. E aí, uma excursão, um ex-campeão mundial de xadrez estava nessa excursão e ele chega diante desse quadro e o guia fala: olha, tal, esse quadro aqui e tal, e vai. E aí, o ex-campeão mundial de xadrez ficou olhando para ele. Daqui a pouco, ficou olhando. E aí o guia veio e disse: ó, vamos embora, você... Não, tem alguma coisa aqui errada nesse quadro. Ou vocês vão trocar a pintura, ou vocês vão trocar o nome. Mas ele disse: por quê? Porque não pode ser checkmate. Porque o rei ainda tem uma jogada. E aquele homem ficou olhando assim para ele. Eu quero te dizer, meu amado, nós servimos ao Rei dos Reis. A última palavra é a dele. O diabo, o inferno, o mundo todo pode se levantar e dizer para você: não tem jeito. Se Deus não disser que acabou, eu quero te dizer: não acabou. Ele ainda tem uma jogada. Ele é aquele... Você sabe que quando um lutador de boxe entra no ringue, só quem pode jogar a toalha é o técnico. É o técnico que pode jogar a toalha para dizer: não dá mais para meu. Eu quero te dizer que diante das tuas lutas, diante da tua guerra, você pode estar apanhando como for. Se Deus não jogar a toalha, é porque a guerra não acabou ainda. É porque Ele vai te levantar. É porque Ele tem uma saída para você. É porque Ele ainda tem uma, não. Eu creio que Ele tem várias jogadas para você. Então, eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei quem falou para você que é o fim da tua família, é o fim do teu casamento, é o fim dos teus sonhos, da tua vida, dos teus filhos, da tua finança, do teu ministério. Eu não sei quem disse para você ao fim: ah, não tem mais jeito. Eu quero te dizer que Deus tem cura para aquela enfermidade que dizem que é impossível. Deus tem transformação, Deus tem porta aberta, Deus tem restauração, Deus tem libertação. Deus tem solução para qualquer problema dessa terra.
A última palavra é dele, não é de homem, não é do inferno, em nome de Jesus. Ele é que disse que acabou, ou ele diz, Davi não acabou. Davi, levanta agora, vai, porque você vai trazer tudo de volta o que te roubaram. Aos olhos humanos era impossível, mas para Deus não. Meu amado, deu? Mudam aí, que aqui não foi mais. Pode passar um aí, que aqui, ó, deu tilt. Em penúltimo lugar, Bezor, lugar de descanso. Nós lemos que no ribeiro de Bezor, 200 homens ficaram para trás. Bezor, para aqueles homens, era um lugar de descanso, de renovo. Para os que foram com Davi, Bezor era um lugar de desistência, de lugar de covardia. Para Davi, Bezor, para aqueles 200 homens que estavam cansados, era um lugar de descanso daqueles que não tinham força para lutar pelas suas famílias. Mas Davi tratou aqueles homens com honra, com justiça e misericórdia. Você sabe quantos filhos de Deus hoje estão desistindo das suas lutas? Eles estão no ribeiro de Bezor. Estou cansado, pastor. Eu não quero mais lutar pela minha família, eu não tenho mais força para lutar pela minha vida. E agora entra nós, aqueles que estão renovados. O papel da igreja, de dizer, olha, a gente vai lutar com você. A gente vai trazer de volta junto com você. A gente vai te animar, a gente vai orar junto, a gente vai jejuar junto. Esse é o papel da igreja. Foi isso que Davi disse àqueles homens. Vocês não têm força para lutar pela família de vocês? Não se preocupe, eu vou lá e eu vou lutar. Fiquem aqui, tomem conta da bagagem. Quando eu voltar, vocês vão receber a mesma porção daqueles que foram para a guerra. Esse era o coração de Deus, no coração de Davi. Meu amado, libertos, libertam. E para finalizar, a grande restituição. Viver a restituição é viver a libertação. Davi trouxe tudo de volta, não faltou nada, nem coisa grande, nem pequena. E Davi, se você prestou atenção no texto que nós lemos, só nesse pequeno texto, apareceu 2 vezes o nome das esposas de Davi. Davi perdeu as suas 2 esposas. Ainoã significa graça e beleza. Abigail significa sabedoria e alegria do pai. O inimigo não quer só roubar os nossos bens. O inimigo quer roubar a nossa alegria. Ele quer roubar a nossa força, a nossa sabedoria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando o inimigo bate contra a nossa vida, ele não quer só tirar os nossos bens. Não. Ele quer roubar a nossa alegria e a nossa força. Mas a palavra de Deus diz que Davi, 1 Samuel 30, 18, assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Davi também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada do que havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Amém? Você não pode controlar as perdas, mas você pode tomar uma decisão, escolher como você vai reagir diante das perdas. Davi decidiu reagir diferente, se levantar e ir de volta. Ziclag nos ensina que a angústia pode ser o início de um novo tempo para nós. Ziclag ensina para a gente que Ziclag pode ser um novo capítulo para a nossa história, um novo tempo, um patamar diferente. Pode mudar mais um. Ainda falta o último, quero já chamar os levitas. Da restituição para o trono.
A palavra de Deus diz que Davi nunca mais morou em Ziclag. Ziclag foi queimada, destruída. Davi saiu de Ziclag e foi para Hebrom. E em Hebrom ele foi ungido rei sobre Judá. Lá em 2 Samuel, lá em Samuel, 2 Samuel 2, 4, diz assim, Davi foi ungido rei sobre a casa de Judá. Meu amado, Davi não ficou em Ziclag. Ziclag quebrou Davi, mas Hebrom o coroou. Sabe, Ziclag pode quebrar você, levar você para um momento de muita angústia, mas eu quero te dizer que Deus tem um Hebrom para a tua vida. Deus tem um lugar onde você vai ser honrado, justificado por Ele, abençoado, restituído de tudo aquilo que te foi roubado. Deus muitas vezes fecha ciclos dolorosos para abrir portas gloriosas. E de repente você está vendo coisas se fechando na tua vida, e você muitas vezes não entende porque isso está se fechando, mas eu quero te dizer que Deus está, de repente, abrindo algo melhor para você. Às vezes Deus permite que a gente perca Ziclag para nos entregar o trono em Hebrom. Foi isso que aconteceu com Davi. E eu quero te dizer, se você hoje está em Ziclag, saiba que Deus tem uma honra para você em Hebrom. Uma restituição completa, um governo, uma autoridade, um reino, Deus tem para a tua vida. E eu quero que você fique de pé, agora, porque nós vamos orar. Isaías 61:7 diz assim, em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra, em lugar da afronta, exultarão na esperança recebida, por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. De repente você está em Ziclag hoje, passando por um momento de angústia, de dor, de sofrimento. De repente, não é nem tanto como Davi, de repente você está nesse lugar onde você perdeu até a tua vontade de ir adiante, porque você já se decepcionou tanto, você já perdeu tanto, você já bateu em tantas portas e elas não se abriram. Você olha as circunstâncias e diz, não tem jeito, não tem como, eu estou anos vivendo desse jeito e parece que não vai dar certo. Vai dar certo sim, o rei ainda tem uma jogada para você. O rei ainda tem uma palavra de cura, de libertação e de transformação de vida. Meu amado, se você me conhecesse há 26, 27 anos atrás, sentado naquela mesa do bar, você nunca imaginaria que eu estaria aqui hoje. Porque muitos disseram para mim, pau que nasce torto, morre torto. Familiares disseram para mim, tu nunca vai deixar de beber, tu nunca vai largar esse vício da cachaça. Eu passei 12 anos bebendo. Em 1 mês e meio que eu voltei para a igreja, eu parei de beber e nunca mais eu peguei uma gota de álcool na minha boca. Nem de nada. Uma champanhezinha, mas não é nada. Um vinhozinho, pastor, a gente mora num lugar frio, nada. E você pergunta, pastor, mas é pecado tomar um vinho? Não, não. Mas eu comecei tomando um gole de vinho. E esse gole de vinho me fez tomar engradados de cerveja, de tantas coisas. Então aquilo que um dia quase destruiu a minha vida, aquilo que um dia quase destruiu meu casamento, eu não quero nem passar perto, eu não quero nem cheirar, eu não quero nem cheirar. Se você disser, toma aqui um vinho, cheira aí, não quero,
Porque eu não comecei tomando um engradado, não. Eu comecei tomando um gole. Eu tomava um ponche. Era vinho misturado com refrigerante e maçã picada dentro. Foi aí que eu comecei. Depois eu tomei até pinga. Aquela branquinha. Que desce, né? Queimando tudo. Eu não sei o que disseram para você, mas disseram para mim que eu não tinha jeito. Que eu nunca ia sair daquele lugar. Que eu ia viver uma vida dissoluta, que meu casamento não ia dar certo. Ah, tu não vai durar 2 anos casado, 1 ano é muito. Estou há 31 anos casado com a Meg. A baixinha foi de rocha mesmo, que ela aguentou. Então eu quero dizer para você que há jeito sim para você. Há uma libertação, há uma cura, há uma transformação, mas você precisa se levantar. Você precisa usar a autoridade de Deus que está sobre a tua vida. Você precisa dizer não, você precisa ir no campo do inimigo e trazer de volta tudo que foi roubado da sua vida, porque você tem autoridade para isso, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Você pode se levantar aí no campo do inimigo e dizer: Satanás, isso é meu, você roubou, agora em nome de Jesus eu trago de volta. Foi isso que Davi fez, trouxe de volta tudo que lhe foi roubado. O que foi roubado na tua vida, na tua família, no teu casamento, na tua vida profissional, o que foi roubado? Eu quero orar com você, pega a tua oração aí, se você recebeu, vamos orar junto, e depois a gente vai dar um brado de vitória, nós vamos louvar a Deus, e você vai pegar essa oração, olha, essa oração, eu vou pendurar em algum canto da minha casa lá, porque eu orei muito para Deus me dar a direção para fazer essa oração, e todo dia eu vou profetizar essas bênçãos sobre a minha vida e sobre a minha casa, e eu sei que Deus vai fazer algo poderoso em nome de Jesus. Vamos orar junto? Você vai levantar a tua mão e você vai proferir bênção sobre a tua família, a tua vida, a tua geração em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3, a gente começa. 1, 2, 3. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, pela minha vida, família e geração, primeiramente, onde é que você está? Eu vou falar e você vai repetir, tá bom? Acho que fica melhor assim. Sei que dependo de Ti, Senhor, dependo da Tua graça, do Teu amor, da Tua força, do Teu poder e da Tua sabedoria. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, pois sem Ti nada posso fazer. Quero agora proferir toda sorte de bênção liberada das regiões celestiais sobre todas as áreas da minha vida, família, no poderoso nome de Jesus Cristo. Declaro a bênção do Senhor sobre a minha saúde física, emocional e espiritual, que toda enfermidade e doença que aflige o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, sai agora, pois declaro a cura e a libertação em nome de Jesus. O Senhor já levou sobre si nossas dores e enfermidades,
Declaro falido todo plano do inimigo contra a minha vida, desfeita e quebrada toda perseguição espiritual maligna, toda palavra de maldição e toda obra contrária lançada contra mim, minha família, no poder e na autoridade do sangue e do nome de Jesus Cristo. Declaro tua bênção de prosperidade, crescimento e provisão sobre minha vida. Repreendo toda ação maligna de escassez, de falência, de paralisação, em nome de Jesus. Peço perdão se fui negligente com os recursos que o Senhor me confiou. Peço tua sabedoria para administrar e o dom de adquirir riquezas. Que a tua bênção esteja sobre meus celeiros, e tudo que eu colocar nas minhas mãos haja crescimento e prosperidade. Que todas as bênçãos de Deuteronômio 28 esteja sobre mim, sobre a minha vida e família, em nome de Jesus. Declaro tua bênção sobre a minha casa e família. Que haja paz, teu amor, unidade, tua aliança e a tua salvação, em nome de Jesus. Que toda confusão, toda opressão, toda perturbação espiritual saia agora, no poderoso nome de Jesus. Declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor para a glória de Deus. Senhor, sela essa oração com a tua autoridade, com o teu poder, em nome de Jesus. Que a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a minha vida, família e geração. Declaro com fé em Cristo Jesus que minha vida, família e geração são abençoadas. Somos benditos do Senhor, e onde formos, sua presença estará conosco, e sobre nós haverá um bom futuro, e a nossa esperança em Deus não será frustrada, pois nada pode impedir teus planos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá um brado de vitória. Glória a Deus. Declara, declara. Vitorioso é. Aleluia. Na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome mutável é. Levanta as tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa teus filhos. Que essa palavra, Senhor Deus, vai venha curar, libertar, levantar os teus filhos para um novo tempo. Um tempo de crescimento, um tempo de cura, um tempo de renovo, um tempo de libertação, um tempo de restituição de tudo que foi roubado, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é o nosso Deus, e a última palavra é tua sobre as nossas vidas. Abençoa teus filhos, Senhor, aqueles que estão em casa nos assistindo, que eles sejam visitados e impactados pelo teu poder, em nome de Jesus. E eu declaro um novo tempo, um tempo de vitória sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Vão na paz, que Deus abençoe vocês. Declara, vitorioso Ele é, amo vocês, declara.